Você ouve agora Saúde em Dia. Saúde em Dia. Dicas e informações de saúde e bem-estar para você viver bem melhor. Saúde em Dia. O nosso Saúde em Dia, nosso espaço de todas as terças-feiras, trazendo para você informações sobre saúde com um olhar bem amplo, viu? Em cada abordagem aqui a gente pega um viés da saúde e hoje eu recebo com muito carinho ela que já é de casa, tá sempre aqui com a gente, trazendo, nos orientando, né? Pra a gente aproveitar ao máximo os benefícios dos produtos da Duterra e acima de tudo conquistar saúde. Vanusa Luz da Mata que nos visita juntamente com a farmacêutica Daniele Quinort. Bem-vindas, gurias, ao nosso programa Saúde em Dia. Obrigada pela oportunidade, é muito bom estar contigo, Dani. A gente ofertou, né, em alguns momentos, a gente esteve junto. Sim. E disse, vamos conhecer a Eli. E isso é desafiador quando apresenta uma radialista, né? É verdade, o pessoal fica meio assim, com toda essa desenvoltura, né? Que a gente não tem o hábito, né? Mas e a Dani aceitou, tá aqui ela. É corajosa. Corajosa, parabéns. Dani. Boa tarde, minha linda, bem-vinda à Rádio Fema. Chega um pouquinho mais ali do mic pra gente te ouvir melhor. Boa tarde, Vanusa. Boa tarde, pessoal. Eu tô bem feliz que tu tenha topado vir aqui, Dani, falar com a gente, compartilhar um pouquinho. Quem sabe quem sabe não, com certeza tem muita gente que quer te conhecer mais, né? Quer saber quem que é, afinal, né? Quem é a Daniele Quinort? Vamos falar um pouquinho pra gente? Eu vou tirar o microfone aqui na mão pra ficar mais à vontade. Acho que por isso que as nossas histórias acabaram se entrelaçando, né? Sim. Eu sou farmacêutica, mas sou também terapeuta floral. E aí é uma imensidão de coisas que vão acontecendo no caminho e vão encontrando e unindo as pessoas, né? Sim. Porque sempre se tem essa pergunta, inclusive quando nós frequentamos os congressos holísticos e tudo, o que é um farmacêutico? O que uma farmácia faz aqui nesse ambiente diferenciado? Então, sempre tivemos essa vontade de essas terapias integrativas, já desde a faculdade, então. E aí começam a aparecer as coisas, né? Quem procura acha, e aí vai acontecendo os óleos essenciais. As pessoas vêm, né? Dani, eu quero uma outra opção. O que tu pode me ajudar, né? No início da pandemia eu conheci a Dani. E era para ser naquele momento. E ela me ajudou tanto. Né? Tanto que tu nem imagina. Foi um aprendizado ali. Exatamente. Então, nós como farmácia vimos que nós tínhamos muito mais a fazer além de estar apenas trabalhando com o que é algo mais, como posso dizer, lacrado, mecânico, aquela coisa assim de trabalhar só com a doença. Não, a gente tem que trabalhar com a saúde, a gente tem muito a fazer pelas pessoas e essas terapias nos trazem isso, com uma segurança grande de que é possível uma cura diferenciada, algo além de só encontrar lá um ansiolítico para ansiedade, um antidepressivo para depressão, ou seja, as pessoas continuarem doentes, continuarem tristes, continuarem com problemas emocionais. Então, essa outra visão de cura, como terapeuta também, nos faz ver essas possibilidades e com a certeza de que realmente as coisas acontecem diferente. Tu tá há quanto tempo nessa área, Dani? De farmácia, assim, se formou quanto tempo? Sempre quis trabalhar na área da farmacêutica? Então, tem um histórico de família envolvido, né? Meu pai era daqueles que manipulava nos frasquinhos, assim, fazia aquela pomada naquela... aquela coisa bem artesanal de antigamente, assim. Ele fazia plantões desde os 11 anos de idade, então a história começou com ele. Imagina, naquela época trabalhando com 11 anos em uma farmácia, inclusive indiana, antiga indiana de Santa Rosa, do seu Aurélio, que algumas pessoas conhecem, o histórico dele, né? Já tinha essa vontade de ajudar. E aí, quando chegou a época da faculdade, a gente fica naquela, né? Para que lado seguir, tantos caminhos. Sim. E aí, vendo o histórico de pai e mãe, que continuaram nessa... A mãe também,
da mesma área, né? Hoje em dia eles não estão mais aqui, mas deixaram esse legado e a escolha do que fazer veio de casa mesmo. E aí só seguimos a história, né? É mais de família mesmo. Parabéns, Irmão também seguiu, lindo, né? Irmã na área da saúde, mas nesse sentido. Maravilha. E em que momento, assim, se é que se pode dizer um momento, né? Mas em que etapa, assim, da tua vida tu viu que tu pode ir muito mais além do que vender medicamentos? Como é que foi isso? Foi exatamente no momento que nós víamos o famoso armário dos psicotrópicos, né? E, assim, o farmacêutico tem esse compromisso diário de lançar receita, ficar em cima disso, ficar baixando receita, tendo esse contato diário com isso. E a gente acaba conhecendo o histórico das pessoas, acaba todo mês tendo essa relação de um atendimento mais personalizado, mais humanizado. E o que acontece? Tu acaba que tu continua escutando das pessoas que elas não estão bem. Então, assim, é muito gratificante saber que a partir dessa conversa tu consegue ter um auxílio diferenciado em função de que aquele medicamento age naquele receptor, mas tem muito mais para fazer além disso. Tem muito além disso. Então, tem muita conversa boa que dá para encaixar aí com coisas interessantíssimas e que daí tiram aquela dor, porque elas agem no motivo, na causa das coisas. Então, é muito além desse receptor que é só naquele momento. E quando a gente viu que cresciam as pilhas de psicotrópicos, de receitas, da entrada, da saída, todo esse envolvimento do farmacêutico, e a gente via que ainda não tinha uma satisfação disso, as pessoas aí ainda têm mais algo para me ajudar. Isso. Foi preocupante para ti ver esse cenário. Assim, marcante de ver que tu não estava conseguindo ajudar as pessoas, tu só estava fazendo o teu trabalho ali da rotina, de baixar receita e tudo, mas tu não estava tendo essa questão de realmente auxiliar. Então, aí que nós sentimos que contribuindo um pouquinho, eu acho também, antes da profissional existe uma mãe por detrás, né, Dani? Exatamente. Então, teve outra fase da nossa história aí, que nós tínhamos muita preocupação, eu principalmente, o que os nossos pequenos vão usar, né? O que vai ficar para eles? Isso, um exemplo, desde a gestação, assim, como a gente vai utilizar produtos que estão todos cheios de microplásticos, estão todos cheios de contaminantes e química que possa ser levada lá para o bebê e interferir lá uma vida inteira, né? Sim. A gente sabe que essa história vai adiante. E aí comecei a pensar, desde antes de mãe, como eu iria entregar algum suplemento para minha bebê, pensando em que ali teria algo que, ao mesmo tempo que estaria ajudando, estaria contaminando. Sim. A gente vê assim, as crianças estão utilizando lá a vitamina da rotina, mas elas continuam doentes. Tem algo de errado, né? Então já começa por aí. Acredito muito que tem a ver com todo o processo de gestação, mas também tem essa questão aí. Se eu posso escolher, eu vou escolher algo mais limpo para dar para uma criança, eu vou escolher algo mais limpo para utilizar desde a minha gestação. Então, é nesse processo aí que nós também despertamos que a gente teria um trabalho diferenciado a fazer. E aí nós fomos em busca de produtos que a gente pudesse atender lá, assim como a floralterapia, os óleos essenciais, essa parte também dos vibracionais e dos suplementos limpos, atender esse público bebê ou desde antes da gestação, a parte também de crianças, bebês, crianças e assim idosos, e auxiliar realmente as pessoas para que elas tenham uma busca melhor, que elas encontrem e estejam supridas com aquilo que realmente vai nutrir elas, não simplesmente tu estar utilizando um produto ali que tu recebeu de alguém, mas tu não sabe o quanto está te fazendo bem ou a longo prazo te prejudicando, né? Sim, verdade. Sabe que eu também tive essa procura, né? Como mãe, fazendo acompanhamento com o endócrino, ele disse, tu não pode dar nesta idade, bebezinho que ela tava, os desodorantes, né? Ele aconselhou pegar uma coisa mais natural para não... Porque tem ali o que tem, Dani? Farmacêutica? O que tem? Enfim, não era para mim usar, né? Principalmente a questão tanto falada do alumínio, né?
E tu não sabe onde buscar. Como mãe, tu recebe um protocolo, uma prescrição do médico. Aonde eu vou? Então, ali na Dani, encontrei muitas respostas. Muitas. E a gente começou a trocar dicas. Isso foi no início da pandemia. E quando eu tenho dúvida, Dani, me ajuda. Meu depoimento na época, a Dani me atendeu, um atendimento excelente. Foi lindo, online, né? A gente não podia se encontrar. Foi muito linda a prescrição dela, cheio de floral, coisa mais amada. E guarda até hoje. Essa questão dos florais, Dani, ainda é vista assim como por muitas pessoas como algo assim é muito abstrato, né? Fala um pouco pra gente como é que ajudar a quebrar esse tabu, né? Exatamente. Como eu sempre digo, os florais, eles exigem um cuidado muito especial e uma... Como assim? Quando a gente recebe uma prescrição lá de um antibiótico, se a gente usar certinho, vai dar tudo certo. E em 90% dos casos dá certo, porque a gente tem uma rotina de uso ali. Tu vai cuidar a hora, vai colocar despertar. Não que tenha que ser com despertador, essa questão dos florais, mas exige um cuidado. Porque nós estamos tocando uma frequência. Nós estamos lidando com frequências. Nós somos vibração. Então, como nós vamos trabalhar com uma vibração se nós não vamos tentar modificá-la pela minha frequência de uso, digamos? Eu quero trocar algo que não está saudável por algo que está saudável. Como eu vou trabalhar? Utilizando uma frequência correta. E aí, tudo funciona. Aí é nesse sentido de que as pessoas começam a sentir que, nessa busca, opa, esse aqui está dando certo. Porque a gente teve uma conversa de como deve ser utilizado, lá a origem de tudo isso, né? Por que tu veio buscar, conversar sobre isso também. Também tem uma história bem... É uma conversa que não é assim uma troca de duas palavras, é bastante com tempo, né? Bastante terapia. Isso chama terapia floral. É como se fosse, sim, uma sessão terapêutica, né? Porque a pessoa precisa se abrir para isso também, né? Para esse momento, compartilhar o que está vivendo, né? E o que está buscando. Para poder levar esse produto e usar de forma correta. Isso. Exato. E também a questão de que... os vibracionais, que são também chamados de florais quânticos, eles não são só florais para a parte emocional. A gente tem muito essa ideia de que floral é emocional, né? 90% das pessoas que vêm entendem que isso vai ser algo emocional. Mas não, existe também a parte de fitoterapia envolvida, nutrição, detox. Então, por que às vezes não deu certo ali, como foi orientado ou coisa assim, porque não foi feita uma limpeza antes, não foi feita uma harmonização, uma nutrição, né, do que estava faltando, né? A parte vai muito além de só chegar no emocional. Tu tem que estar com uma célula nutrida, tu tem que estar super completo nisso, né? Como em tudo, né? Em uma obra, né? Não basta ter lá um bom engenheiro, se não tem um bom pedreiro, um bom material, enfim, isso tudo tem que andar certinho. É um sistema corporal, né? Eu, na minha época, que fui buscar, era pra parte emocional, né? Eu tava bem perdida no meu profissional. E daí eu encontrei esse ser de luz na minha vida. E hoje ela percebe, hoje a gente tá trocando experiências, né? Percebe a minha evolução, né? Nossa. E daí eu só publiquei esses dias uma coisa lá e ela... serviu pra mim. Então, entende que em algum momento uma é ajudada e depois a outra. Isso é incrível. Tu falou ali na palavra legado, né? Que teu pai deixou. Acabei de vir lá de Joinville, né? Na fábrica, num evento, num seminário. Onde foi falado... O tema era o legado. O que nós vamos deixar pros nossos filhos de escolha? Porque na vida adulta eles vão escolher o que eles vão usar. Assim como nós hoje buscamos pra eles, né? Exato. Mas o que tem por detrás desse legado? Eu acho que é direito da gente escolher, não só o que está imposto. E lá a gente falou muito nisso. Crenças que nos limitam, né? A gente acredita em algo, mas tem algo melhor. Por que acreditar só naquele que foi te imposto, né? Então, é uma mudança de mentalidade, uma mudança cultural, uma mudança... Tipo, eu que trabalho com florais, o evento foi... Sempre as mulheres aromaterapeutas, né? Esse evento era muitos homens trabalhando essa parte de honrar a mulher que existe na família deles. Eu achei tão lindo esse movimento. E o que a gente vai deixar de exemplo da família? E geralmente começa pela mulher.
E esse empreender, tu vê a diferença ali na farmácia. Quantos homens e quem foi buscar os florais? Quem foi buscar os óleos essenciais? Geralmente, não sempre, né? Começa pelas mulheres. Dani, e lá na farmácia, então, aí já pegando esse gancho da Vanusa, né? Tu tem um time bem reforçado lá, né? Homens e mulheres trabalhando juntos, atendendo, aliás, indo muito além do básico que uma farmácia faz, que é vender medicamento. Hoje as farmácias, na verdade, tem tudo, né? Tem uma diversidade muito grande, tem até medicamento, como a gente costuma dizer, né? Mas no caso, o diferencial da Indiana é esse atendimento, né, que tu faz e que é algo que faz a diferença na vida das pessoas. Basicamente, o início de tudo é a questão do, como a gente comentou lá desde o meu pai, o cuidado, né? Te enxergar com a tua necessidade, exatamente o que você realmente precisa. Individual, como ser individual, não... Ali tu nunca vai ser, como acontece muitas vezes, você ou outras pessoas de outras idades, outras situações, levar o mesmo produto. Não, é o produto que você precisa. Então, é um atendimento personalizado de acordo com a tua necessidade. Não o que eu preciso vender, é o que você precisa nesse momento. Isso. Então, a gente tem muito essa questão de auxiliar realmente assim. E aí, então, são também a questão de serviços. Nós temos muitos serviços, que é colocação de brincos desde o bebê, aplicação de injetáveis também, bebê, adulto, idoso e assim vai. Tem sempre o pessoal todo capacitado para isso, fazendo cursos especializados e também em colocação de brinco baby. Isso. E é bem como você falou, a parte do até medicamento e toda essa parte de que a gente trabalha com suplementos diferenciados. E desde incensos terapêuticos que também fazem toda a diferença. Chazinhos, chás. Né? Chás, maravilha. É aquela orientação que todo mundo busca, né? Não é porque eu, claro, vou consultar o meu médico e tudo, mas certeza. Eu tenho ali o profissional que tá por dentro, vamos dizer assim, né? Trazendo algo a mais, né? Esse algo a mais. Em questão de prescrição, a gente recebe essa prescrição e também cuida muito dela. Cuida com a orientação. As pessoas, às vezes, chegam cheias de dúvidas. Elas não assim, uma básica amoxicilina, falando em um medicamento, né? Muitas pessoas estão na primeira vez em contato com isso. Então, como eu vou sair dali sem essa orientação? Utilizar corretamente faz toda a diferença. E essa é a nossa grande preocupação, como toda a equipe. Então, todo mundo é muito focado em não deixar que o cliente saia sem ter uma orientação correta, assim, realmente saber como ele vai utilizar, quanto tempo ele vai utilizar, ele tem que entender. Quando a gente entende o que está utilizando, com certeza o resultado é melhor. E é um reforço, porque muitas vezes a gente sai do médico, mas às vezes a gente já está num estado tão, né, alterado, vamos dizer. Aquela orientação médica foi feita com precisão e tudo, mas a gente não absorveu isso. Exato. E daí a gente chega na farmácia, a gente quer essa orientação, né? Esse cuidado, né? Cuidado, é um cuidado, vem isso. Eu quero também aqui, já 14:03 minutos, né? 14 horas, a gente precisa avançar aqui no conteúdo, mas eu quero rapidamente compartilhar que eu já compartilhei com os nossos ouvintes em outras ocasiões que eu trato ansiedade, né, de ansiedade patológica, né, tive outros transtornos também e tenho vencido todos eles com ajuda, né, e ajuda de pessoas especiais. Na minha vida aprendi a pedir ajuda, que era um desafio meu, né, e mais recentemente contei mais uma vez com o apoio da Vanusa e também da Dani, né, nessa aquisição da medicação que eu preciso sim, mas desse algo a mais que a gente tem, né, graças a Deus tem acesso através desse trabalho tão significativo que tu embarcou nele, viu, Dani? Né, que é da questão da saúde integrativa. Então, quero reforçar aqui o nosso compromisso de sempre trazer, sim, conteúdos de fundamento, vivências reais, né? E eu tenho o prazer de compartilhar com você, querido ouvinte internauta, a minha vivência, a minha experiência, que foi realmente muito significativa. Te agradecer e te parabenizar por se dispor a ajudar as pessoas, ajudar a cuidar, muito além do que vender medicamentos. Exatamente. Muito obrigada, parabéns. Dani. Quero que tu conclua a tua fala com até breve, né? Vai voltar aqui com certeza. Agradeço o convite, então, também é um desafio estar aqui sempre. Esses
os desbloqueios também tem a ver com os florais, a gente acaba desenvolvendo isso durante a vida. Fortalecendo, né? Isso. Então, muito obrigada e estaremos aí, então, até breve. Até breve, até a próxima. Vanusa Luz da Mata, querida, minha consultora, minha amiga. Até breve. Até breve, eu me ausentei, né? Mas a gente, em 2 dias, a gente conseguiu. Como é que tá? Tudo bem por aí? A gente não larga a mão uma da outra, né? E a gente precisa, então. Eu também fui logo depois, tu nem sabe, eu fui buscar ajuda na Dani também. Voltou da viagem já? Não, foi antes de ir. É muito movimento, então tu precisa desacelerar, olhar pra ti, e a Dani tem essa conversa conosco sempre. Então, é um ser humano que ajuda o outro sempre, né? Grata pela oportunidade, a gente fica aqui também feliz e contente em estar à disposição de quem assim sentir um atendimento diferente, né? Maravilha. Humanizado. Obrigada, Vanusa, minha querida, Vanusa Luz da Mata, a Daniele Quinors aqui com a gente. E a gente vai voltar daqui a pouquinho com o Melhor da Tarde, tá? Encerramos por aqui o nosso Saúde em Dia. Até a próxima terça-feira com esse nosso programa, né? Porque ao longo da nossa programação temos vários outros conteúdos voltados para a sua saúde, seu bem-estar, né? Eu sempre digo, alimente-se bem. Continue, né, ou melhore cada vez mais esse olhar para aquele conteúdo que você coloca na sua vida, no prato, o alimento espiritual, o alimento cultural, musical, e aqui a nossa emissora está voltada nesse sentido. Obrigada por estar com a gente. Voltamos então já com o Melhor da Tarde, muita música, notícias rápidas e essa interação gostosa. Até mais. Vamos dar um tchauzinho aqui, guris, para as redes.